Drones estão capturando coisas incríveis ao redor do mundo, desde fenômenos naturais até acontecimentos chocantes. Aqui estão algumas das capturas mais inacreditáveis que ninguém deveria ter visto. Número 1. Frenesi alimentar do tubarão branco. Um vídeo de drone de 2018 mostra uma enorme baleia perto da costa de Newcastle, na Austrália. De repente, tubarões apareceram das profundezas do oceano para se alimentar. Antes disso, as autoridades locais decidiram limpar a carcaça de uma baleia flutuante perto da praia. Coincidentemente, eles tinham um veículo operado remotamente debaixo d'água que lhes deu a oportunidade perfeita para uma visão subaquática. Enquanto isso, um dos pesquisadores se equilibrou na carcaça da baleia flutuante para tirar selfies com o drone ao lado dos grandes tubarões brancos se alimentando. Número 2. Homem preso. Drones são uma das melhores soluções para operações de busca e resgate. Em fevereiro de 2023, um vídeo de drone mostrou um tracker de 23 anos de Kerala, na Índia, que estava preso em uma falha geológica em uma colina no distrito de Pálika. Babu havia subido a colina com 2 amigos e, enquanto descia, ele escorregou e caiu em uma ravina profunda. Com Babu ferido e vendo como a área era íngreme e perigosa, seus amigos tiveram que descer até a base da colina para buscar ajuda. Depois de ficar preso por mais de 40 horas, um membro da unidade de montanhismo especializada alcançou Babu após atravessar uma densa floresta rica em vida selvagem, chegando perto o suficiente para lhe dar comida e água. Após mais 5 horas, ele foi içado 1000 metros em direção ao topo da montanha com a ajuda de uma corda. Número 3. Perseguição de urso. Isso não é uma cena de filme, mas sim um incidente da vida real. Em janeiro de 2022, um piloto de drone que estava voando seu drone perto de uma floresta fez uma descoberta chocante. Um enorme urso estava correndo atrás de um homem. O vídeo foi postado por uma fonte anônima, por isso não se sabe como essa perseguição terminou. Os ursos são conhecidos por serem rápidos o suficiente para facilmente ultrapassar a velocidade de um ser humano. Se você tiver mais informações, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Número 4. Sereia real encontrada. Um vídeo postado nas redes sociais em setembro de 2015 mostra uma criatura que parece uma sereia sendo puxada de um lago por homens em trajes de proteção contra materiais perigosos. De acordo com o Uploader, a natureza de sua captura era desconhecida até que a levantaram, revelando uma grande cauda de peixe. A sereia foi então colocada em uma maca e levada para um local desconhecido, provavelmente para experimentação. Desde então, ninguém ouviu mais nada sobre o incidente. Quando as filmagens ganharam atenção online, surgiram inúmeras especulações, desde ser uma sereia real até alguns acreditarem que fazia parte das filmagens de um filme. Se você tiver mais informações, compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Número 5. Garota fantasma na floresta. Seria esta uma versão real de Samara Morgan, a personagem antagonista da série de filmes O Chamado? Um vídeo de drone gravado em 18 de abril de 2015 mostrou uma garota com aparência semelhante no distrito de Cannock Chase, na Inglaterra. Assim que o vídeo se tornou viral, vários investigadores paranormais começaram a afirmar que isso poderia ser a garota de olhos negros. Interessantemente, ela deixou sua presença conhecida durante o dia. Caso contrário, provavelmente nunca teria sido vista. Número 6. Elefantes migrando na China. À primeira vista, qualquer um pensaria que esses elefantes estão mortos, mas na verdade eles estão dormindo profundamente. Imagens de drone capturadas em junho de 2021, enquanto monitoravam a vida selvagem no condado de Yemen, na província de Yunnan, na China, mostram um enorme rebanho de elefantes dormindo sob as árvores. O fato de o comportamento de sono dos elefantes não ser amplamente conhecido torna o vídeo bastante intrigante, especialmente depois que eles acordam e começam a se mover. Número 7. Ninho de cobras. Olá, aqui Bottini! Com saúde não se brinca, certo? Certo, Bottini! Para o médico agora, a saúde da sua família é prioridade. Então anote, com apenas R$ 22,50 por mês, só isso, você e a sua família terão médicos 24 horas aqui, ó, na palma da mão.
além de um monte de benefícios. Por exemplo, atendimento médico 24 horas, descontos em mais de 17 mil farmácias, descontos em cinemas, filmes e séries para assistir em qualquer lugar, quando quiser, e sorteio de R$100 mil em prêmios por ano. Gostou? Eu quero agora, Bottini. Só R$ 22,50. Médico Agora. Vai clicando no link. Eu, Bottini, recomendo. Vem pra cá. Você e a sua família merecem. Número 7. Ninho de cobras. Ao explorar uma área com um drone, o piloto descobriu um ninho de cobras com dezenas de cascavéis. O proprietário postou um vídeo capturado em outubro de 2015, mostrando mais de uma dúzia de cobras que inicialmente não se importaram com a presença do drone, até que ele se aproximou mais. Uma das cobras subitamente atacou o drone, seguida por várias outras mordidas das outras cobras, fazendo o drone cair diretamente no ninho. Infelizmente, o drone foi destruído, mas nos proporcionou essa vista arrepiante. A ideia de alguém cair acidentalmente nesse ninho certamente poderia causar pesadelos a qualquer um. Número 8. Baleia branca rara. Esta baleia branca foi descoberta por pesquisadores na costa da Austrália Ocidental. Enquanto drones não estavam na área estudando as baleias francas austrais em setembro de 2016, uma baleia branca foi avistada nadando com sua mãe e aproveitando o vasto oceano. Elas são super raras, pois apenas 5% delas nascem brancas, de acordo com os cientistas. Esta cor não é permanente e eventualmente se tornará cinza. Número 9. Tribo isolada na Amazônia. Quando se trata de falta de socialização, você certamente não pode superar o nível dessa tribo. Imagens capturadas por um drone em novembro de 2016 mostram um vislumbre da vida dessa tribo. O drone filmou a mais de 1 quilômetro de altura, registrando a vida cotidiana deles. Ao contrário da maior parte do mundo moderno, a tribo prefere uma cultura da Idade da Pedra, com ferramentas e armas simples como porretes, lanças e arcos. Suas vestimentas incluem pintura corporal vermelha extraída das sementes da árvore urucum. Suas cabanas são feitas de folhas e madeira, cercadas por jardins de mandioca, bananas e mamão. Essas tribos não são tão amigáveis quanto podem parecer e provavelmente atacariam qualquer estranho que se aproximasse de sua ilha. Número 10. Show de luzes holográficas na China. Quando anoitece, milhares de drones iluminados dançam e encantam o mundo, criando diferentes objetos adoráveis no céu escuro, desde golfinhos saltando a pássaros voando. Esses drones são controlados por um computador programado para mover cada drone para as posições necessárias, controlar as luzes e mudar as cores para criar o efeito desejado. O show de luzes arquitetônicas traz efeitos surpreendentes e inovadores para os espectadores. Número 11. Drone pegando uma bicicleta. Quem diria que drones poderiam roubar coisas? Mas é verdade. Esta manobra inusitada de um drone foi registrada em 2018, quando um grupo de amigos estava se divertindo em uma torre perto de Houston. Tudo estava bem até que notaram um drone se aproximando rapidamente. Este drone não estava lá para gravar nada, mas sim para pegar uma das bicicletas deitadas. Você pode ver a reação do garoto, cuja bicicleta está sendo roubada. Ele mal podia acreditar no que estava vendo e certamente não estava em posição de parar o drone. Então, como você rotularia esse incidente? Legal ou maligno? Número 12. Ponte de vidro suspensa. Esta ponte está pendurada no ar. Este clipe é de 2017 e mostra o gigantesco corredor do céu localizado na garganta de Huangtang, em Qingguan, que é uma das maiores façanhas de engenharia de todos os tempos. É preciso coragem para caminhar nesta atração turística. A ponte tem um formato único, semelhante a uma raquete de tênis, e tem a altura de um edifício de 166 andares. Não é só isso, ela tem 450 bicos de água instalados e é adornada com 2.000 luzes elétricas na ponte circular mais externa que reagem à música, fazendo dela a maior cachoeira musical circular do mundo, o que a torna verdadeiramente um espetáculo. Número 13. Patos limpeza. Quando se trata de controle de pragas, um exército de patos de limpeza é muito melhor do que pesticidas químicos. Imagens de drone de setembro de 2020 mostram um enorme bando de mais de 10.000 patos que foram soltos para devorar pragas escondidas nos restolhos de arroz após a colheita em uma fazenda na província de Nakhon Pathom, na Tailândia.
Esta técnica, que se assemelha à migração natural de aves, é uma tradição na área chamada corrida de campo, ajudando tanto o fazendeiro quanto o criador de patos a reduzir os custos de alimentação das aves e de uso de pesticidas químicos. Número 14. Leões trepadores na África. Parece que os leões estão aprimorando suas habilidades para se igualar às dos leopardos. Um vídeo de drone capturado em junho de 2020 por um pesquisador chamado Alexander Breskovsky mostra leões que têm o hábito incomum de passar o dia nas árvores. O pesquisador passou um ano monitorando e filmando leões na área de conservação Queen Elizabeth, em Uganda. Segundo o pesquisador, esses leões sobem em árvores para vigiar enquanto viajam mais longe em busca de comida. Com o uso de uma câmera de alta resolução, os padrões dos bigodes dos leões, que são únicos para cada um, tornam mais fácil identificar cada animal. Número 15. Maior aeronave do mundo. Imagens reveladas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia em abril de 2022 mostram os destroços de um avião de carga, Antonov 225 Mriya, que era conhecido como a aeronave mais pesada do mundo. Foi desenvolvido nos anos 1980 pelo Bureau de Design Antonov na União Soviética, tendo um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. O avião detinha muitos recordes, incluindo o de aeronave mais pesada já construída e a maior envergadura de asas de qualquer aeronave em serviço operacional, o que fez com que o Mriya atraísse um alto grau de interesse público. Infelizmente, o avião foi destruído enquanto estava no aeroporto no subúrbio noroeste de Kiev, durante a invasão russa na Ucrânia em 2022. Número 16. Padrões de voo de pássaros. Você pode ter visto padrões maravilhosos de pássaros voando de baixo para cima e se perguntou como seria de cima para baixo. Um vídeo capturado por um drone em fevereiro de 2021 mostra a vista de cima de vários padrões diferentes de um bando de pássaros voando. A vista de cima é claramente muito mais agradável de assistir, pois os pássaros podem ser vistos voando em formação, muito semelhante a palavras passando na tela, e uma bela vista do campo. A localização do vídeo é desconhecida, mas segundo o uploader, esses pássaros provavelmente estavam migrando. Número 17. Drone visto pela primeira vez. Para alguém que vive em uma casa moderna, isso é muito incomum. Um vídeo capturado em fevereiro de 2018 mostra uma mulher africana que parece nunca ter visto um drone antes na vida. Seu marido decidiu comprar um drone e surpreender sua esposa, o que, como você pode ver, parece ter ido um pouco longe demais. Ela ficou apavorada, provavelmente assumindo que era uma criatura aérea com intenções sinistras. Seria bastante compreensível se alguém como a tribo isolada da Amazônia reagisse assim. Número 18. Ventos destrutivos no furacão Fiona. Se você já se perguntou como é estar no coração de um furacão, bem, é assim. Um clipe de um drone veleiro enquanto voava através do furacão, Fiona foi capturado em 23 de setembro de 2022. Esta evidência documentada ajuda os humanos a entender o que acontece dentro de uma das forças mais poderosas da natureza. O oceano parecia montanhas enquanto o drone veleiro subia e descia em uma fenda antes de alcançar outra. As imagens foram capturadas cerca de 300 quilômetros a sudoeste das Bermudas, com ventos de até 160 km por hora. Número 19. Pumas encurralados por cães. Uma vista aérea de um penhasco mostra um puma que estava apavorado e confiante ao mesmo tempo, latindo e rosnando para a fera encurralada. Esse trio de cães parece estar caçando o animal encurralado em um penhasco alto. Quando o grupo cruel de caçadores tentou derrubar o puma com seus ataques contínuos, ele revidou e se recusou a descer a colina. Felizmente, nenhum animal acabou sendo ferido durante esse encontro, pois o puma foi libertado depois que o trio recuou. Número 20. Drone em vulcão ativo. Isso aconteceu no vulcão Fagradalsfjall, localizado no sudoeste da Islândia, onde um vulcão está em erupção desde março de 2021. Um operador de drone teve seu drone destruído quando ele se aproximou demais do vulcão ativo e caiu diretamente na lava derretida. A pequena máquina azarada saiu em uma explosão de glória e, no processo, capturou algumas imagens verdadeiramente incríveis em seus momentos finais, incluindo uma visão de perto da lava vermelha, que está em torno de 1000 graus Celsius. Número 21. Helicóptero quase colide com drone.
Esta quase colisão pode te dar uma sensação de Hollywood, e adivinhe, aconteceu em Agetown há 4 anos. Tudo aconteceu quando um homem chamado Mazi Pershan estava voando seu drone ao longo da costa da Flórida. E de repente, a câmera do drone mostrou um helicóptero vindo em sua direção. Embora ele tenha tentado mover seu drone para fora do caminho do helicóptero, era tarde demais e o helicóptero estava muito perto para não colidir. Mas então, o vento moveu o drone ligeiramente e as 2 aeronaves aladas não se chocaram. Número 22, saltando em um trampolim em movimento. Aqui está um cara que pode desafiar as leis da gravidade como se fosse brincadeira de criança. Como eles estão fazendo isso? Bem, com a ajuda da velocidade relativa. Gravado em 2018, este clipe mostra feitos incríveis de parkour. Tenho certeza de que você está curioso para saber se seria possível pular em um veículo em movimento. É possível se você brincar com a física corretamente. Veja o homem pular no trampolim com os braços abertos, como se fosse o lugar mais seguro da Terra. Mas na realidade, se a matemática estiver correta, praticamente toda a física opera dessa maneira. Então, depois de aprender isso, você gostaria de tentar algo assim? Agora é hora do tópico curioso de hoje. Bem, essa foto mostra exatamente o que você está imaginando que seja. As 3 pessoas que estão na sacada de um prédio resolveram que ali seria um bom lugar para fazer suas aventuras. E como podemos ver, não deu outra. O drone foi lá e capturou o momento. Número 23. Orca matando um grande tubarão branco. Os tubarões brancos geralmente são considerados os predadores de topo dos mares, mas essas orcas estão definitivamente assumindo o controle. Imagens capturadas por um drone no início deste ano mostram como 2 orcas cercaram um tubarão antes de fazê-lo sangrar até a morte, quase como se tivessem uma vingança pessoal. Mais imagens capturadas por um veículo operado remotamente debaixo d'água mostram como os grandes tubarões brancos ficam em desvantagem e indefesos quando se trata de uma orca. Número 24. Cratera de meteoro de 1 quilômetro no Arizona. A cratera de meteoro do Arizona, ou Canyon Diablo, é uma cavidade em forma de tigela produzida por um grande meteorito, localizada na planície ondulada da região do Canyon Diablo, 19 quilômetros a oeste de Winslow, Arizona, Estados Unidos. Esta cratera de meteoro é considerada uma das maiores do mundo, com um diâmetro de 1 quilômetro e uma profundidade de cerca de 150 metros. Foi descoberta em 1891, mas inicialmente acreditava-se ser uma cratera vulcânica. Sua idade foi estimada entre 5.000 e 50.000 anos. Grandes quantidades de fragmentos de ferro e níquel, variando do tamanho de cascalho a 1.400 quilos, foram encontrados. Número 25. Geyser de voo. Esta é a atração mais legal e menos conhecida de Nevada, chamada geyser de voo. É, na verdade, um pequeno geyser geotérmico artificial que jorra água a até 1,5 metros no ar na região do condado de Washoe, em Nevada. Sua característica mais marcante são suas cores vibrantes e belas, que fazem toda a paisagem parecer uma pintura. Acredite ou não, esta maravilha foi criada acidentalmente a partir de um poço geotérmico vazando, perfurado em 1916. Desde então tem jorrado jatos de água quente. Número 26. Toque na asa. Ou esse cara é muito corajoso ou realmente imprudente. Olhe a maneira como ele se inclina de um avião para tocar a asa de outro, sem proteção adequada, apenas com um cinto amarrado à cintura. Às vezes não entendo por que os humanos tentam coisas assim. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Você tentaria algo assim? Agora é hora do tópico curioso de hoje. Este vídeo foi postado em julho de 2020, depois que um caminhante notou essas 2 criaturas bastante bizarras enquanto corriam por uma estrada no meio de uma floresta coberta de neve. Eles se parecem bastante com os xenomorfos dos filmes Alien. Poderia ser que eles são reais e sua nave espacial pousou na Terra? Como a foto e o vídeo foram carregados por um uploader desconhecido, os detalhes sobre essa criatura permanecem um completo mistério. O que vocês acham dessas criaturas extraterrestres? Digam nos comentários abaixo. Número 27. Raias-diabo voando. Essas raias-diabo estão voando? Tecnicamente, elas estão pulando de tal maneira que parece que esses animais marinhos podem realmente voar, mas na verdade elas saltam pelo ar por alguns segundos antes de cair de barriga de volta ao seu lar aquático. Mas por que elas saltam? Bem, isso ainda é um mistério completo.
Muitos biólogos marinhos acreditam que pode fazer parte de seu ritual de acasalamento, alimentação ou apenas uma atividade divertida, mas ninguém sabe ao certo. Número 28, raposa derruba drone. Esta filmagem incrível foi feita por um drone pesado que estava voando sobre pastagens em Prima Porta e coletando imagens de javalis de todos os ângulos. O grupo feliz de porcos selvagens podia ser visto correndo e aproveitando o pôr do sol. De repente, uma raposa se aproximou da aeronave, pulou em sua direção e a derrubou. Isso é realmente incrível. Número 29. Cidade fantasma congelada. Um drone capturou uma vista assustadora de uma charmosa cidade fantasma coberta de neve em uma região de Kamenetz-Podilsky, na Rússia. Devido ao fechamento das minas e ao aumento do desemprego, as pessoas abandonaram toda a área, incluindo as casas e os carros que estavam estacionados do lado de fora. Tudo estava completamente coberto de neve, e essa camada de neve adicionou mais beleza e mistério a essa cativante cidade fantasma, tornando-se uma vista agradável de se olhar. Imagine-se caminhando por essa cidade fantasma congelada em um silêncio mortal. Número 30. Tomando sol em uma turbina eólica. Um homem foi flagrado por uma câmera de drone tomando sol em uma turbina eólica de 60 metros de altura, relaxando no topo dela em Rhode Island, nos Estados Unidos, em 2015. O homem desconhecido é realmente um audacioso, tomando um banho de sol e uma soneca em um ponto tão assustador. Quando ele viu os drones, acenou de volta de maneira relaxada, embora fosse um incômodo não desejado. Com os drones, a privacidade se tornou uma coisa do passado. Nem mesmo disponível agora naquelas turbinas eólicas mais altas. E é claro que esse cara vai encontrar outro lugar para a próxima vez. Número 31. Visão de um palhaço em um milharal. Essas imagens foram feitas por um adolescente no Alabama em 2016. Ele estava filmando um vídeo para sua conta do Instagram quando começou a voar o drone e viu algo assustador no meio de um campo. Um palhaço foi avistado vestindo uma camisa laranja brilhante e quando o drone se aproximou, o palhaço começou a correr muito rápido em direção à floresta. Ele correu rapidamente como um atleta. Você acredita que ele era um palhaço, um fantasma ou apenas o amigo do operador de uma cidade próxima? Conte-nos nos comentários abaixo. Número 32. Tribo amazônica. José Carlos Morales, em sua missão de expedição, avistou uma tribo na floresta amazônica em 2016. De cima, ele viu uma tribo não contactada na floresta. As pessoas da tribo tinham o corpo pintado de vermelho vivo, talvez de sementes trituradas. Morales disse que essas são tribos indígenas não contactadas, que fugiram de outras partes do continente e começaram a aparecer na floresta amazônica, perto do Brasil. Número 33. Tubarões nadando perto de crianças. Um homem estava fazendo filmagens com seu drone em uma praia quando viu um tubarão espreitando nas proximidades onde crianças estavam nadando, e elas não tinham ideia disso. Felizmente, o tubarão não mostrou comportamento agressivo ou violento, apenas parecia curioso. Caso contrário, esse encontro poderia ter sido fatal. Número 34. Tráfego terrível. Já ficou preso no trânsito? Esperamos que não como esse. Um dos piores engarrafamentos da história foi capturado por drones em Los Angeles em 2016, quando as pessoas estavam voltando para casa antes de um fim de semana de feriado. As imagens aéreas parecem incríveis e legais, mas não pergunte àqueles que ficaram presos nele. O engarrafamento mais épico de todos os tempos. Os motoristas ficaram frustrados e foram às redes sociais para liberar sua frustração. Agora, o trânsito local não pareceria tão insano quanto esse. Número 35. Acertando uma bola de golfe em um drone. Ruby Cavanaugh, uma menina de 8 anos do país de Gales, estava praticando golfe em 2016 na Austrália. Um operador de drone estava fazendo um vídeo dela e o drone estava pairando na frente dela. Quando ela acertou a bola, ela voou diretamente para o drone e o fez cair. O tiro foi bem legal e, com certeza, ela terá um futuro brilhante no golfe. Número 36. Cachorro voador com um drone. Em 2016, um homem amarrou seu cachorro a um drone, mas tudo deu errado. Ele só queria caminhar com seu cachorro junto com o drone, mas as coisas não saíram como planejado, e o drone levantou o cachorro no ar, dando-lhe uma visita ao espaço, e toda a missão falhou. Diz a lenda que o cachorro ainda está no ar,
e vai passar por uma de suas casas. Se ele passar, gentilmente traga-o de volta para nós. Número 37. Um eremita na floresta. Enquanto filmava, um homem viu algo estranho na floresta. Para uma visão mais próxima, o drone foi trazido para perto. Uma figura parecida com um homem estava de pé no meio da floresta, vestindo roupas brancas e se movendo por ali. Supõe-se que um eremita estava saindo de sua solidão e se movendo para fora da floresta, enquanto alguns dizem que era uma bruxa ou algo assim. O que vocês acham? Número 38. Som giratório de uma baleia azul. Uma cena capturada bem de perto no meio do oceano, onde uma baleia gigantesca subiu à superfície e fez um som giratório, e o operador do drone capturou exatamente nesse momento. Não é simplesmente esplêndido? Número 39. Naufrágio de um navio. Em 2019, um navio de carga de 55 metros de comprimento, chamado Voisey Bernadette, foi capturado por um drone enquanto afundava no meio do oceano. Provavelmente ninguém teria visto um navio afundando assim antes, mas vou te mostrar agora. O navio de carga estava cercado por outros navios salvando seus tripulantes e então a água invadiu o porão de carga e ele afundou no mar em pouco tempo. Você perde um navio quando ele está sobrecarregado com muita carga. Número 40. Baleia, brincando com uma prancha de stand-up paddle. Um dos momentos mais raros capturados por um drone e nem todos têm a sorte de ver isso. Uma enorme baleia começou a brincar com uma prancha de stand-up paddle, dando-lhe um empurrão suave em direção à costa. A baleia estava mostrando curiosidade e estava totalmente no clima de brincar. Este encontro próximo aconteceu em Puerto Madryn. A garota na prancha estava calma e não entrou em pânico, olhando para a baleia de maneira muito tranquila, muito corajosa. Número 41. Cremação em massa da Covid. Corpos em massa foram queimados na Índia após a pandemia da Covid-19, quando a segunda onda do vírus mortal se tornou severa. No hinduísmo, corpos falecidos são queimados como um rito religioso chamado Anyester, ou último sacrifício. O vídeo pode ser angustiante para alguns espectadores, mas uma mera olhada nos corpos queimados é suficiente para mostrar que a Covid-19 é real. É triste e de partir o coração ver. Número 42. Falcão versus drone. Os drones estão por toda parte no ar, representando uma ameaça para as aves. Não apenas uma ameaça, mas uma espécie de invasão, e elas não podem aceitar isso, então as derrubam. Os falcões, em particular, não querem qualquer tipo de intervenção em seu território ou privacidade. Um operador de drone, Christopher, estava voando seu drone no ar, e de repente um falcão veio e o atacou, derrubando-o ao chão. Sem mais invasão ou colonização. Número 43. Milhares de bicicletas abandonadas. Bicicletas abandonadas são vistas na China, empilhadas em algum lugar no meio da cidade de Xangai. Estima-se que 1.800 milhões de bicicletas foram lançadas no mercado por diferentes empresas. Compartilhar bicicletas é uma prática comum na China, mas a falta de regulamentação adequada as levou a um cemitério. O governo interveio e removeu bicicletas das ruas, despejando-as no meio da cidade. Especialistas disseram que é um grande desperdício de recursos e que talvez não sejam reutilizadas no futuro. Nas redes sociais, as pessoas queriam que elas fossem enviadas para seus países. Número 44. Tartarugas AOS milhares. Em Queensland, na Austrália, pesquisadores usaram tecnologia de drones para contar milhares de tartarugas no maior ponto de nidificação do mundo. Depois perceberam que suas estimativas estavam muito subestimadas. Essa filmagem das tartarugas foi feita em 2020, e esse milagre da natureza foi compartilhado com o mundo com a ajuda da tecnologia de drones. Quem acreditaria nisso de outra forma? A quantidade massiva de tartarugas na superfície azul do mar parecia incrivelmente cativante e chamativa. No passado, os cientistas costumavam contá-las pintando-as quando essas tartarugas saíam do mar. Número 45. Drone disparando contra homens. Os drones estão hoje em dia por todo o céu em números, e eles podem fazer coisas incríveis. Por exemplo, esses dois garotos configuraram um drone armado disparando contra eles, e eles estavam correndo nus. Devem ter sido corajosos, caso contrário, não teriam arriscado suas vidas. Ele empolga, mas mata, nunca se esqueça dessa lição. Agora vamos ver as coisas mais impressionantes capturadas nas praias. Um cais. Vou começar esta lista com um choque de realidade muito cruel.
Vou mostrar-lhe imediatamente o quão poderoso um tsunami pode ser, apresentando algo que viajou do Japão para os Estados Unidos durante o infame tsunami que atingiu o Japão em 2011. Era um cais, uma estrutura retangular de 20 metros de comprimento feita de concreto e metal, que foi descoberta flutuando na costa de Portland, Oregon, e foi facilmente uma das maiores coisas que encalharam na costa após o evento. Mas aqui está o detalhe. O tsunami aconteceu em 2011, como mencionei, e o cais, bem, não chegou aos Estados Unidos até 2012. Isso mesmo, ele viajou do Japão, atravessou todo o Oceano Pacífico e chegou aos Estados Unidos quase um ano depois. O cais era uma estrutura flutuante que o Japão tinha na área do tsunami, e a ironia foi que este era apenas um dos cais que havia sido perdido devido a esse desastre. E se você está se perguntando como sabiam que era do Japão, bem, ele tinha marcações que colocavam sua origem em Shibata, em cima do cais flutuante no Parque Estadual. E se você ainda não está entendendo por que isso é o exemplo perfeito de como um tsunami é uma força aterradora da natureza, bem, você precisa lembrar que esse cais era maior do que a maioria dos navios que você provavelmente já viu de perto. Ele foi projetado para flutuar e não atrapalhar outras coisas, e ainda assim o tsunami conseguiu arrastar essa estrutura maciça com facilidade. E como você verá à medida que continuarmos esta lista, havia muitas coisas menos pesadas que foram destruídas ou arrastadas para o oceano devido ao poder impressionante dessa onda de água. Número 19. O peixe-remo. O peixe-remo é um peixe muito curioso por várias razões. Primeiro, quando foi encontrado pela primeira vez encalhado nas praias do mundo, as pessoas pensaram que era falso. Os cientistas que o observaram pensaram que estavam sendo enganados, mas logo perceberam que esse não era o caso. É também curioso porque é um peixe muito longo, o maior dos peixes ósseos, e ainda assim continua aparecendo na costa, apesar de ser um peixe que prefere estar nas profundezas mais profundas do oceano. Então, por que estou trazendo esse peixe em um vídeo sobre tsunamis? Bem, simplesmente porque em 2019, um grupo deles começou a aparecer nas praias do Japão. Não é realmente algo que acontece regularmente, e muitas pessoas se perguntaram se isso seria considerado um presságio de futuros terremotos e tsunamis. Isso pode parecer um pouco supersticioso, mas havia uma ciência para respaldar isso. Pelo menos uma dúzia de peixes foi encontrada encalhada em 2010, antes do terremoto de Tohoku em 2011, que teve uma magnitude de 9, um dos maiores registrados em um século, e foi seguido por um tsunami que matou quase 19 mil pessoas. Essa é a que foi referenciada na nossa primeira entrada, e não foi apenas um ou dois peixes-remo que foram encontrados, mas um conjunto deles em apenas alguns dias. Novamente, esses são peixes de águas profundas. Então, o que eles estavam fazendo tão perto da costa em números tão grandes? Você quer saber a verdadeira ironia, no entanto? Um terremoto e tsunami ocorreram de fato em 2019, apenas meses depois que esses peixes encalharam. A única boa notícia é que, enquanto o terremoto foi um 6,4 na escala Richter e danificou muitos lugares, ninguém foi morto e o tsunami tinha apenas alguns centímetros de altura. Então que isso sirva de lição para você. Se você mora na costa e um grupo de peixes começa a aparecer na praia, isso pode muito bem ser um sinal de que coisas ruins estão chegando. Número 18. Um barco. Agora falei antes sobre como um tsunami foi capaz de arrastar algo maior que um barco comum, e agora vou falar sobre como esse mesmo tsunami arrastou um barco que pertencia a uma escola secundária japonesa. Essa escola secundária foi afetada pelo tsunami em 2011, e o barco acabou um pouco ao sul do cais que mencionei antes e desembarcou na Califórnia. Mais uma vez, ele teve que atravessar todo o oceano para chegar ao seu destino final. Mas ele chegou lá e, quando chegou, estava definitivamente em mau estado. Estava sujo e incrustado de cracas. E, em outras palavras, parecia que tinha sobrevivido ao oceano por alguns anos antes de chegar ao seu local de descanso. Sim, eu disse anos, pois o barco foi encontrado em 2013. Então ele tinha estado à deriva no oceano aberto, nada além das ondas e ventos e correntes e marés, e de alguma forma sobreviveu a todo esse tempo. Não tenho certeza se teria coragem de chamar esse barco de inafundável, mas ele está definitivamente perto disso, na minha mente. Como você pode ver, quase tudo pode ser pego em um tsunami e depois levado para um lugar onde nunca deveria ir, e ainda tenho muitas coisas para falar. Número 17. Homem-Lego gigante. Agora imagine isso. Você vai à praia para um dia relaxante, decide caminhar ao longo da costa e apreciar as vistas cedo pela manhã, sabe? Antes que as pessoas venham e tomem conta da área.
Mas quando você chega a certo lugar, você vê algo que nunca esperava. Um homem Lego gigante. Sim, é real e foi encontrado na Praia Siesta, na Flórida, em 2011. Ele tinha quase 3 metros de altura e tinha a frase "não mais real do que você" em sua camisa. Uma mensagem estranha, com certeza. Mas como diabos um homem Lego gigante acabou em uma praia na Flórida? Agora, eu entendo que a Flórida pode ser meio maluca e propensa a atrair coisas assim, mas isso é além do limite. O que você diria? A resposta para esse mistério, pelo menos em parte, é que esse homem Lego foi o resultado do artista guerrilheiro holandês Leon Keer. Não só ele fez esse homem, mas foi ele quem lhe deu o nome de Ego Leonard. Por que ele o chamou assim? É melhor não tentar resolver muitos mistérios de uma vez. De qualquer forma, essa peça de arte foi colocada em várias praias ao longo dos anos, o que incluiu uma na Dinamarca em 2009 e, eventualmente, foi colocada nas praias da Flórida. Então você sabe, não foi um tsunami que o colocou lá, mas é uma história muito louca para não contar. Ainda tenho muitas perguntas, como por que ele sentiu a necessidade de fazer um homem Lego gigante em primeiro lugar, ou por que ele o colocou nessa praia específica na Flórida, e qual é o significado da mensagem na camisa. Mas, como eu disse, provavelmente é sábio não tentar responder a todos os mistérios de uma só vez. Número 16. Milhões em cocaína. Enquanto há algumas coisas que você pode encontrar encalhadas na costa que o farão dizer uau, também há aquelas coisas que o farão dizer como isso aconteceu. E se você for uma dessas pessoas que encontrou uma mochila cheia de cocaína, você definitivamente ficará de olhos arregalados antes de correr para ligar para a polícia, antes que alguém pense que você é o traficante de drogas. E sim, essa é uma história real de 2013. Onde 4 mochilas apareceram nas praias de Yokosuka e estavam cheias de cocaína. Seu valor foi estimado em 48 milhões de dólares. Eram 80 quilos dessa substância, e isso não é algo que simplesmente se perde. Era tanta cocaína que foi a maior apreensão de drogas na história do Japão na época. Podemos provar que essa apropriação de drogas foi feita por um tsunami? Bem, não, você realmente não pode. No entanto, não é impossível, dado que coisas do tsunami de 2011 apareceram nas praias anos depois. Além disso, alguém teve que ter colocado esses produtos nessas mochilas e então, de alguma forma, fez com que elas caíssem no oceano. Agora, não se engane, quando eles perderam essa cocaína, eles estavam em sérios problemas, porque isso é milhões pela janela, e nenhum cartel de drogas vai querer lidar com produto perdido. E claro, não vou simpatizar com traficantes de drogas, porque eles merecem todas as coisas ruins que lhes acontecem. E se foi por causas naturais, sorte ou uma gafe humana, a cocaína está melhor nas mãos da polícia do que nas de outra pessoa. Número 15. Uma bola de futebol. Pode parecer um pouco inocente que eu esteja falando sobre uma bola de futebol quando acabei de falar sobre milhões de dólares em cocaína acabando em uma praia no Japão. Mas quando se trata de objetos perdidos, é igualmente importante falar sobre as histórias por trás deles. Neste caso, não era apenas uma bola de futebol. Era uma das únicas coisas que restaram da casa de um adolescente depois que o tsunami de 2011 a destruiu. Eles perderam absolutamente tudo na onda de maré, e isso os forçou a ter que começar tudo do zero. A bola acabou encontrando seu caminho para o Alasca de todos os lugares, e isso chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Eles a registraram como um dos primeiros itens a serem encontrados na costa depois que o tsunami atingiu. Depois que as pessoas no Alasca encontraram a bola, conseguiram descobrir a quem ela pertencia e então entraram em contato com o garoto, que ficou extasiado por a bola ter sido encontrada. Não é necessário dizer que ele não conseguia acreditar, dado que tudo o mais havia sido perdido, mas naquele dia ele recuperou pelo menos uma peça de sua antiga casa, e isso foi o suficiente para fazê-lo feliz no final. Número 14. Navio fantasma. Agora é hora de entrar no sobrenatural, porque vou mostrar a você a maior coisa até agora que o tsunami de 2011 levou do Japão. Um barco de quase 50 toneladas. O barco em questão estava amarrado em um cais quando o tsunami entrou. Arrancou-o de suas amarras e então o colocou para navegar sem sua tripulação. Felizmente, não havia ninguém no navio quando ele partiu, porque eles teriam passado por uma viagem selvagem da pior maneira possível. Eventualmente, o chamado navio fantasma foi avistado na costa do Canadá, e isso fez muitas pessoas falarem devido à maneira como estava à deriva na água sem sua tripulação. Não era realmente um navio fantasma, por assim dizer.
Mas aqui temos mais um lembrete do impacto que um tsunami pode ter em uma área. É apenas água que se acumula e, ainda assim, é capaz de fazer algo assim com um barco e colocá-lo para fora no mar. Se não ficou claro até agora, vocês todos devem esperar nunca ter que ser pegos em um tsunami. Número 13. Harley Davidson. Agora aqui está uma história que tem que ser vista para ser acreditada. Uma das muitas coisas que o tsunami de 2011 levou para o mar quando atingiu foram contêineres de armazenamento. Isso não é realmente surpreendente, já que muitos deles alinham as praias e cais onde o tsunami atingiu, e eles continham todos os tipos de itens, dependendo de quem eles pertenciam. Avançando para abril de 2012, um homem do Canadá se viu olhando para um desses contêineres de armazenamento, e dentro dele havia uma motocicleta Harley Davidson. Especificamente, era um modelo de 2004 e, embora estivesse danificada, ainda parecia uma motocicleta. Depois de voltar por ela semanas depois, ele então deu a bicicleta a um museu e a empresa foi capaz de procurar um número de identificação para a bicicleta e encontrar seu proprietário no Japão. Depois de conversar com o proprietário, a Harley Davidson ofereceu-lhe uma bicicleta nova, já que a antiga não podia ser consertada. Ele graciosamente recusou a oferta, e você ainda pode encontrar essa motocicleta no museu ao qual foi dada. E se você está curioso sobre por que o homem recusaria tal presente, a resposta é que ele não queria ser recompensado com algo quando tantos outros nunca recuperariam o que haviam perdido. Isso, meus amigos, é honra e humildade. Número 12. Templo. O tsunami de 2011 fez muitas coisas poderosas e impressionantes e também causou muita confusão e destruição. Uma dessas foi arrancar uma parte de um santuário japonês que foi do Japão para o Oregon. A peça de madeira chamada de Kazagi foi encontrada na maré da manhã perto de Oceanside em 2013. Era parte de uma estrutura sagrada maior chamada Torii. O Torii é uma estrutura de madeira de 3 partes que é encontrada na entrada de um santuário shintoísta. Depois de ser encontrada, um especialista foi chamado e seria revelado que essa peça do templo estava tipicamente localizada nas partes nortes do Japão, que foram as áreas mais fortemente atingidas pelo tsunami de 2011. O santuário é destinado a ser uma passagem ou um portal para um espaço sagrado, que é o templo, e se a parte superior foi encontrada, isso provavelmente significava que o resto do portal também havia sido levado embora. Espero que agora você veja como esse tsunami perturbou a vida das pessoas de maneiras físicas, emocionais e até espirituais. Número 11. Um navio de 500 toneladas. Embora tenhamos nos concentrado no tsunami japonês de 2011 por várias razões, houve outros tsunamis devastadores no mundo e eles causaram muitos danos. Por exemplo, na Indonésia, em 2018, o capitão de um navio estava em seu navio de 500 toneladas quando percebeu que havia sinais de que um tsunami estava prestes a acontecer. Que sinal ele notou? Bem, ele podia dizer que o navio estava sendo sugado de volta para o mar. Isso não acontece a menos que seu navio esteja sendo puxado nessa direção. E certamente havia ocorrido um terremoto nas proximidades e isso havia causado um tsunami, que então fez com que o navio maciço encalhasse na costa. E quando eu digo encalhado, quero dizer realmente colidido com a costa. Ele até atingiu alguns dos edifícios que estavam lá na própria linha costeira. E mesmo depois que o tsunami terminou, o navio permaneceu lá por bastante tempo porque era simplesmente muito pesado para sair. Os homens do navio estavam bem no final, mas eles literalmente ficaram encalhados até que alguém pudesse descobrir o que fazer com seu barco. Número 10. A criatura branca. Agora, eu provoquei antes que poderia haver momentos em que uma criatura misteriosa aparece na costa e assusta as pessoas porque elas não reconhecem o que é. E com certeza, no tsunami do Japão, em 2011, uma criatura branca apareceu na costa e ninguém sabia o que diabos era a coisa. Dado toda a devastação que estava acontecendo, não é realmente difícil para eles imaginar coisas ainda piores chegando por meio dessa criatura misteriosa, e honestamente não sei o que era a criatura no final. As pessoas estavam especulando que poderia ter sido qualquer coisa, desde uma baleia até um lula gigante, até uma nova espécie ou até mesmo uma pedra. Quero dizer, quando você vê algo de longe o suficiente, uma pedra pode parecer uma criatura. E para ser honesto, não conhecemos tudo que existe nas profundezas do oceano. Número 9. Peixe do tsunami. Para esta próxima entrada, vou mostrar-lhe um peixe que foi literalmente descoberto por causa do tsunami de 2011. E como resultado, eles aparentemente o chamaram de peixe do tsunami.
mergulhadores na Baía de Monterey, na Califórnia, foram os que encontraram o peixe e acreditam que ele foi realmente levado para o lado deles do Pacífico depois que o tsunami lavou o peixe de seu habitat natural. O peixe-faca listrado, também chamado de peixe-bico listrado, é nativo das águas ao largo do Japão e em outros lugares no noroeste do Pacífico, portanto, não deveria ter sido capaz de cruzar o oceano para chegar aos Estados Unidos. E, no entanto, ele conseguiu. Como esse peixe poderia ter cruzado o oceano por conta própria? Bem, ele pode muito bem ter sido pego com destroços e literalmente foi para o passeio de sua vida, ou talvez tenha chegado lá por outro método. Quero dizer, qualquer coisa é possível neste ponto, certo? Número 8. Uma placa. De todas as coisas que mostrei nesta lista, é facilmente um dos mais críveis ouvir que uma placa de um lugar foi arrancada de sua configuração e depois lavada para o mar. Mas não estou falando de uma placa comum. Estou falando de uma que é um pouco mais importante, uma placa para uma vila. Esta placa foi encontrada 5 anos após o tsunami, o que mostra o quanto demorou para alguns dos destroços fazerem o desembarque mais uma vez. Seria encontrada por membros da NOAA, que ainda estavam procurando por destroços e peneirando-os por qualquer coisa que pudesse ser devolvida aos seus proprietários. E então, nós cuidamos muito bem da placa, sabendo que em algum momento no futuro, a placa era para uma vila, e tinha mais de 3 metros de comprimento, e depois de ter sido encontrada, foi então devolvida àquela vila, que orgulhosamente a usou mais uma vez para mostrar que as coisas iam dar certo, e também para inspirar futuras gerações. Número 7. Cidade Perdida. Embora os tsunamis sejam devastadores em todos os sentidos da palavra, há alguns pequenos benefícios que podem vir deles. Sim, sabemos como isso soa horrível, mas ouça-me. Em 2005, uma cidade na Índia foi atingida por um tsunami, e foi um bastante ruim de fato. No entanto, uma vez que tudo havia sido lavado, eles encontraram algo que nunca esperavam. Especificamente, os restos de uma cidade indiana antiga, através de estruturas rochosas que tinham murais esculpidos nelas. Uma vez que tudo estava seguro e estável, eles então começaram a escavar no local e ver o que poderia ser descoberto. A área era conhecida por assentamentos antigos, então é fácil imaginar que um tinha sido perdido para o tempo, mas não para as ondas. Através desse evento, uma maravilha histórica pode realmente ter sido encontrada. Número 6. Uma mesquita. Agora vamos fazer uma pequena mudança para falar não apenas sobre algo que foi levado durante um tsunami, mas sobre algo que não foi levado. Especificamente, sobre uma mesquita que conseguiu sobreviver à devastação que sofreu quando foi atingida pelo tsunami em 2004. Era uma das poucas coisas que permaneciam de pé e se tornou um símbolo das pessoas que foram feridas. Era um símbolo de sobrevivência, resistência e permanecer forte diante da dor e da perda terríveis. O tsunami em questão foi um dos desastres mais mortais da história registrada. Das mais de 230 mil pessoas que pereceram, mais de 170 mil eram de onde a mesquita havia ficado. Levou mais de uma década para o local voltar à vida novamente, e a mesquita foi uma grande razão para isso. Agora vamos ao tópico curioso. Após um tsunami ter atingido uma praia japonesa em 2011, ninguém esperava que, com o recuo das ondas, fosse revelada uma quantidade impressionante do que pareciam ser anéis de ouro. A imagem, embora não muito clara, é uma prova disso. Esse fenômeno não é completamente inédito, pois é comum que joias se percam no mar. No entanto, a quantidade descoberta em uma única onda é sem precedentes e realmente extraordinária. Como sempre, sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo, usando a hashtag Tópico Curioso. Vamos continuar. Número 5. Boia gigante. Por que falar sobre uma boia quando posso falar sobre uma boia gigante? Esta encontrou seu caminho para uma praia na Flórida em 2019 e é um grande mistério como ela chegou lá. Por isso quero dizer que essa boia aparentemente foi desalojada de seu local de origem em 2017 e quando ela surgiu na Flórida 2 anos depois, ninguém sabia como ela havia chegado lá. Sério, essas coisas são grandes e pesadas e enraizadas no fundo do oceano para que possam ser vistas por navios próximos. E o que exatamente a arrancou de sua fundação e a enviou em seu caminho? Ninguém sabe realmente. Pode ter sido um mini tsunami, mas isso não pode ser confirmado. Se essa coisa pode ser movida com facilidade, quase qualquer outra coisa também pode. Número 4. Horda de estrelas do mar. Vamos fazer outra mudança aqui e mostrar-lhe um exemplo extremo do que o clima violento pode fazer com a vida selvagem local quando as condições são adequadas.
De volta a 2018, o Reino Unido estava passando por um clima brutal e estava afetando a Terra, bem como o mar. Isso pode ser provado porque, quando tudo estava dito e feito, havia centenas de milhares de estrelas do mar e outras criaturas oceânicas alinhando as praias do Reino Unido, e todas elas estavam mortas. Se você pensar sobre o que seria necessário para fazer esse tipo de coisa acontecer, sim, foi exatamente isso que a Mãe Natureza fez. Fico feliz que você não esteja mexendo com ela agora, não é? Número 3. Balas de canhão. Agora, isso não é um incidente de tsunami, mas outro caso de uma história sendo muito legal para não falar sobre ela. Um casal que estava procurando por conchas, artefatos e outros tesouros na Folly Beach, na Carolina do Sul, acabou encontrando 2 balas de canhão da era da Guerra Civil que haviam sido desenterradas pelo furacão Dorian. Um furacão desenterrou munição da Guerra Civil e isso é algo que você definitivamente não ouve todos os dias. Então, o que eles fizeram? Bem, eles chamaram as autoridades, porque é isso que você deve fazer quando encontrar um explosivo. Eles tiveram que trazer o esquadrão de bombas e verificar se as balas de canhão estavam de alguma forma em perigo de explodir, e mesmo depois de todos esses anos, ainda poderiam ter sido uma grande ameaça. Devemos todos estar gratos por não terem sido. Número 2. Cidade romana. Quando se trata de arqueologia, às vezes você sabe onde algo está, e no entanto, você não sabe onde algo está por um motivo ou outro. Para um doutor, ele estava tentando encontrar os restos de uma antiga cidade romana conhecida como Neópolis, que era um lugar de grande importância para Roma em algum momento. No entanto, apesar de terem registros de onde a cidade deveria estar, eles nunca conseguiram encontrá-la. Então a Mãe Natureza decidiu intervir e ajudar. Ela fez uma tempestade bastante forte, o que permitiu que pedaços da cidade fossem descobertos, e isso foi tudo o que o bom doutor precisava. Uma vez que eles tiveram um ponto de partida, eles então mapearam toda a área e foram capazes de encontrar coisas como edifícios, ruas e mais, todos ligados à antiga cidade de Neópolis. Número 1. Criatura humanoide. E agora estamos voltando para o aspecto sobrenatural, ou talvez, mais precisamente, estamos mergulhando no extraterrestre, porque depois de um tsunami perto da China, uma suposta criatura alienígena humanoide foi alegadamente descoberta na praia. E quando o vídeo dela foi colocado online, quase todo mundo tinha uma teoria sobre o que era e o que não era. Naturalmente, muitas pessoas acharam que era um alienígena e que eles estavam possivelmente vivendo nas águas abaixo de nós. Agora vou acabar com isso agora. Não era realmente um alienígena. E se fosse, você teria ouvido falar dele antes de assistir a este vídeo. Mas essa é a coisa sobre tsunamis, lavando praticamente tudo à vista. Alguém vai aproveitar isso para tentar dizer que encontrou algo fora deste mundo, quando realmente não o fez. Bem, isso é tudo do mundo das ondas de maré e das várias coisas que foram pegas nelas ao longo dos anos. Você está surpreso que coisas tão grandes e pequenas foram encontradas depois que as ondas de maré se foram. E qual dos itens você achou mais chocante? E é isso, amigos. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue aqui com a gente assistindo a um desses vídeos sugeridos na sua tela. Cuidem-se, pessoal!